essa luz que me guia, falando do amor, passageiro do tempo, o tempo é o meu professor. Essa luz que me guia, falando do amor, passageiro do tempo, o tempo é o meu professor. Obrigado. Muito bem, então, ó, já estamos aí de volta, gente. O programa especial de sábado é uma edição extraordinária aqui para a gente receber com muita satisfação a nossa deputada federal Jéssica Salles. E daqui a pouco, às 16 horas, né, nós vamos também receber o deputado estadual Nicolau Júnior, presidente da Assembleia. Então, hoje, nossa agenda lotada. Amanhã tem o famoso, né, tradicional e conhecido Manuel Machado, nosso popular Teta, que foi político por muito tempo no ar, que é originário aqui de Tarauacá. Vamos contar umas histórias aqui amanhã. Mas olha, gente, muito legal estar recebendo a Jéssica, estar aqui cumprindo a agenda aqui do nosso município, não corre aí na eleição louca, disputada, né? E nós vamos pedir que a nossa querida Jéssica cumprimente aí o nosso povo que está te assistindo. Oi, Jéssica, como é que tu tá? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Acioli. Para mim é um prazer estar aqui com você, uma pessoa respeitada, bem reconhecida pelo seu trabalho, e talentoso. E eu só tenho que agradecer você que está nos assistindo. Espero que vocês gostem da entrevista, tenho certeza que vão gostar. Vocês já me conhecem, sou muito franca, muito de coração mesmo, e estou muito feliz de estar aqui novamente nesse município tão querido que está dentro do meu coração, que é Tarauacá. Jéssica, nós estamos dividindo nosso papo aqui em 3 momentos, né? Um pouquinho da história de vida para as pessoas às vezes é você aí, um deputado atuando, mas às vezes não saca nem como é que foi essa luta toda, da tua vida, da tua família, tu que é de uma família tradicional, família Salles, Wagner Salles, Antônia Salles, né? O feito que tem pelo Juruá, o teu pai foi prefeito, foi deputado, uma figura importante, tua mãe é deputada, mas conta aí, tu é médica, né? Conta um pouquinho da tua história para as pessoas saberem aí como surgiu aí a Jéssica Salles, tá bom? Olha, isso que você falou foi muito importante. Eu sempre via meus pais fazendo a política, né? Isso criança. Meu pai, quando foi o vereador mais votado, começou como um vereador. Em 86, eu tinha 6 anos já. E então depois partiu para os mandatos de deputado estadual. E olha, eu sempre estava nos bastidores. Meu pai fazia aquelas reuniões na época com Osmi Lima, Tamar de Sá, como é o nome dele que tem a Rio Branco lá, TV Rio Branco? Narciso Mendes. Bezerra, tudo. Né? Então assim, desde criança eu já queria ficar ali enfiada nas reuniões do meu pai, tem até fotos minhas, né? E eu sempre vi essa política que eles faziam. E a gente, assim, eu cresci dessa forma junto com meus 2 irmãos. Eu tenho mais 2 irmãos, o mais velho chamado Emerson e o mais novo, Fagner. E a gente acompanhava meu pai naquela época, quando subia até a Foz do Breu. Meu pai fazia, quando o deputado estadual fazia aquele atendimento todo, levando dentista, né, e medicamentos. Então a gente ficava 30 dias no batelão. Então, assim, foi uma infância maravilhosa. Agradeço muito a Deus e agradeço aos meus pais, principalmente, né, porque me ensinaram a ter essa visão da política.
Porque o político, ele não deve ficar próximo do eleitor, né, das pessoas, que eu não chamo nem eleitor, eu chamo das pessoas somente na época da eleição. Ele tem que ficar todos os 4 anos, todo sempre, porque o meu pai sempre falou: minha filha, ninguém faz política longe da população. Então isso foi maravilhoso para mim, todo esse ensinamento que eu tive vendo eles em busca de melhorias para o nosso estado, principalmente para o povo do Juruá, né? Então eu cresci vendo isso e não poderia fazer diferente. Quando eu ingressei, que foi por um convite do meu pai, na época, primeiro mandato que eu disputei, foi um convite do meu pai. E então eu aceitei, porque eu sempre tive na mente assim, o seu povo, que é o povo do Acre, né, sempre deu os mandatos aos meus pais, né, sempre ficaram ao lado do meu pai. Então por que eu iria não ficar, né? Então eu não pensei 2 vezes, fui. E graças a Deus está dando certo essa pegada mesmo, não tem como fazer uma política longe não. Então esse mandato que eu faço não é meu, nem da minha família, é do povo, sabe? Então eu sou médica, como você falou, mas o meu coração bate muito assim, tá no sangue pela essa política de ver as coisas acontecerem, e eu só calmo quando eu vejo a coisa acontecendo. Jéssica, e assim, teu primeiro mandato, primeiro, assim, eu já disse, eu tive a oportunidade de dizer para você, vou repetir, eu gosto muito de sua postura, que é uma pessoa muito contida, ninguém vê você se metendo em polêmica, confrontando essas coisas todas, esse debate político ideológico, né, que não une, só desune, só afasta as pessoas, e você está sempre ali na sua tranquilidade, mas visitando todas as comunidades, no Rio, na BR, no Ramal, a emenda para esse projeto do posto de saúde, Tarauacá tem muito recurso seu aqui, né, investido, e esse seu estilo né, é um estilo que o povo aprovou, né, assim, tanto que você é uma pessoa muito querida e tal. E o que tu considera assim de atuação parlamentar? Como é que porque além de recursos que as pessoas têm que trazer para os municípios, essa questão da emenda, tem que dar conta do Acre inteiro, grande, todo longe, né? As comunidades tem lugar que só vai de avião, de barco, essa coisa toda. Mas assim, como foi o teu mandato, assim, do ponto de vista da produção, da praticidade, de trazer benefício ao povo? Quando eu eleita pela primeira vez e que pisei meus pés ali lá no Congresso, né, na Câmara Federal, eu vi aqueles deputados ali tudo gritando e fazendo discurso. Aí eu fiquei olhando naquele momento, ele falei: rapaz, isso aqui não é para mim não. Aquelas feras todas. Desse jeito aqui não é para mim não. Porque é isso que eu falo. A pessoa, eu sou médica, e você está nessa questão aqui de entrevistador e tal, uma pessoa respeitada. Você tem que ter o contato. Se você se dispõe a ser uma pessoa pública, você tem que ter o contato com as pessoas. Não existe esse negócio de ficar longe. Então, quando eu pisei ali, falei assim: rapaz, isso aqui não é para mim não. Isso aqui não faz sentido com o que eu aprendi com meus pais e do jeito que eu quero desenvolver o mandato. Então, eu saí dessa questão de ficar lá debatendo, né? Respeito as opiniões, como você falou, sou uma deputada que é meu isso, eu não fico brigando, eu não fico questionando essa política do ódio, essa política da vingança. Eu acho que isso não leva a lugar nenhum. Eu acho que se todo mundo se unisse, isso aí não é uma frase que eu digo assim sei lá, uma frase batida, mas é uma frase que deveria dar certo, que se todo mundo se unisse em prol realmente do Estado, se todos os políticos fizessem isso, a gente ia ter um Estado totalmente rico, independente, exemplo, né, que não perderia para nada, não deixaria nada a desejar para outros grandes estados. Então eu acho que começa a desunião politicamente falando, e aí você passa esse descrédito para a população, porque quando você vai pedir um voto, a população fala assim: eu não aguento mais política, eu não acredito em ninguém, eu não vou votar em ninguém. Mas é através da política que a gente muda, a gente traz os benefícios, né? A gente consegue transformar. Não tem nada que você não faça que não seja através da política, as grandes obras, né? Então, eu fiz essa pegada. Desde o primeiro mandato, eu saí de Brasília, participava, sim, né,
das sessões, mas prestando atenção no que eu estava votando para não atingir o nosso estado do Acre. Né? Cada votação, estudando e defendendo. Mas a minha grande participação foi visitando o estado, visitando as comunidades, visitando os nossos amigos que moram lá dentro dos rios, nossos povos indígenas, dentro da cidade. Então eu fiz questão, nossos agricultores dentro dos ramais. Então eu quis conhecer a realidade deles para poder mudar, né? Então essa produção que você fala, o mandato ele foi assertivo nisso. Foram 298 milhões em 8 anos de emendas parlamentares do nosso mandato para as prefeituras do nosso estado. 298 milhões. E eu tenho muito orgulho, né? Muito orgulho disso, porque eu fui que nem uma leoa mesmo, fui para cima, eu fui para dentro dos ministérios e, como você mesmo disse, eu não só faço a indicação da emenda, mas eu faço o acompanhamento dessa emenda. Por quê? Porque quando você vê Jéssica Salles tá na conta, né, que cada recurso meu eu coloco para as pessoas saberem, é porque tem um grande trabalho atrás disso, gente. Eu faço a indicação do recurso, vou dentro do ministério, o que está faltando? Está faltando um documento lá na prefeitura, vamos supor, aqui em Tarauacá, para poder a quadra ser construída, está faltando um documento lá. Eu vou atrás, eu pego, faço a ligação para a secretaria. Então, isso é um conjunto, eu não faço só a indicação da emenda, eu fico acompanhando. Para quê? Porque que nem o povo tem pressa, eu também tenho pressa de mostrar o resultado, porque para isso que a gente é eleito, para poder representar e mostrar por que você pediu essa confiança, esse crédito das pessoas. Pronto, deputada Jéssica Salles. Jéssica, toma água aí enquanto eu faço aqui um merchan aqui dos nossos parceiros, né? Quero agradecer o pessoal da Top Car, Mobilidade Urbana, 992503458. Baixa o aplicativo aí que você terá um veículo na sua porta com uma motora bem prestativo. Também Dr. Cacá Rocha, cirurgião dentista, e doutora Raquel Viana, odontologia, uma equipe formada para lhe atender ali em frente ao João Ribeiro, a Escola João Ribeiro. 992346634. Se você quer alocar um som para o seu evento aí, seu casamento, seu noivado, né, a sua festa, o seu culto, na sua festa religiosa, 999386041. Fale com o Leandro Simões, que ele sonoriza aí o seu ambiente. E se você quer comprar verduras, frutas, né, e todos os compostos, além de congelados, carne e outros congelados, o nosso grande hortifruti de casa ali na principal rua do Bairro Novo. E se quer participar da nossa programação, 99775176, estamos juntos com você. Daqui a pouco, às 16 horas, o deputado Nicolau Júnior, presidente da Assembleia. Jéssica, aí você nessa pegada de leoa, como você disse, né? Aí correndo atrás do dinheiro, colocando na obra, né, no investimento, indo saber se está sendo aplicado, acompanhando tudo, né? E de repente você começa a ver um drama, né? Que o povo do Acre sofreu junto contigo, o povo quem te conhece, né? Quem acompanhou sofreu junto contigo. E se tu tiver disponibilidade, quiser contar um pouquinho dessa história, desde do diagnóstico, né? Como foi esse drama todo, e agora tu aí recuperada, forte, né? E na batalha novamente. Conta um pouquinho disso aí para nós. A senhora sempre foi Deus, foi assim. Bendito pé que eu quebrei no ano passado. Eu estava andando de skate, era o meu único dia de como é que fala, de lazer. Falei, rapaz, vou andar de skate. Velha de 40 anos andando de skate. Aí eu fui, me achando que era aquela menina, Raíssa, que é uma show de bola, né? Nossa campeã. Aí eu fui, quebrei o tornozelo, fui bater em Brasília para fazer a minha cirurgia, acabei fazendo a cirurgia. Aí eu fui para São Paulo resolver questões pessoais, peguei o carro, fui, depois de 60 dias, sem pisar no chão, estava na minha campanha para Senado, aliás, pré-campanha para Senado, estava firme aí, rodando o estado, né? E aí eu fui parada por conta do tornozelo. Aí nisso eu retornei para Brasília, fiz minha cirurgia, fiquei 60 dias sem pisar no chão. Aí eu peguei e fui para São Paulo para poder resolver minhas questões pessoais. Eu já tinha, as mulheres prestem bem atenção, eu já tinha cistos na mama, né? E sempre acompanhei com ultrassom.
E julho do ano passado, eu, acompanhando meus exames, veio um nódulo, né, um tumor. Só que quando eu fiz o exame no ultrassom, era benigno, né, tudo bonitinho, não tinha nenhuma malformação, nada irregular, tudo benigno. Qual é o protocolo disso? O que você tem que fazer? Tem que aguardar 6 meses para poder repetir o novo exame novamente. Então, quando eu cheguei em São Paulo, veio aquele estalo na cabeça. Vamos fazer o exame, né? Repetir o exame. E eu fui, porque lá eu me formei, lá eu tenho amigos, né? Então, para não perder tempo, já estava com o pé recuperado, já pronta, já estava de passagem... Estava fazendo aquela dancinha, né? Estava fazendo aquela dancinha, você lembra? Da El-Chan. E eu já estava com o pé recuperado e já estava marcado para eu voltar, né? Para o Acre, para continuar a pré-campanha ao Senado. Falei, rapaz, vou fazer meu exame. Aí chamei os colegas, falei, bora fazer o exame e tal. Fui fazer o exame. Aí, quando a minha amiga fazendo o exame, ela pegou e falou assim, Jéssica, você vai ter que fazer a mamografia. Aí ela começou a falar, né? Aí, como a gente tem noção, eu como médica, e ela já falou ali, eu falei assim, então isso aí eu tenho quase certeza que eu tô com câncer. Mas você não quer saber, você não quer acreditar, né? Vamos lá, esperança é a última que morre. Aí eu fui fazer a mamografia, mais ainda suspeito esse nódulo, né? Daí eu fiz a biópsia, tudo assim, tudo rápido, né? Porque é muito importante isso. Hoje, mais ainda, eu tenho isso muito, muito vivo na minha memória para as mulheres que estão me ouvindo nesse momento. O que mudou minha vida depois desse câncer como parlamentar? Eu vou já contar. Então, fiz o exame, deu câncer, fui correr atrás. Já estava lá, já conhecia, é um câncer de mama. Existem 3 tipos e o meu era muito agressivo, já estava se espalhando, né, para a axila esquerda, já estava pegando os meus linfonodos e eu tive que começar urgente o tratamento. Então, eu comecei fazendo o meu tratamento pela quimioterapia, foram 16 sessões de quimioterapia, e antes de terminar a contar essa parte, o único momento que eu chorei, assim, olha, foi o dia que eu peguei o exame, né, que estava ali o laudo, e eu chorei, e aí ao mesmo tempo, eu me lembro como se fosse hoje. Aí veio aquela força, sabe, dentro de você que fala assim, não se preocupa porque tu já está curada. E aí eu peguei e fui para cima, né? Porque tudo na minha vida eu vou para cima. Qualquer problema que vem, eu vou para cima. Então não foi diferente. E eu fui para cima e aquela presença de Deus maravilhosa que eu posso te dizer uma coisa. Se tem uma coisa que eu ganhei com tudo isso, eu sempre fui temente a Deus, mas Deus é maravilhoso. Deus... entrou assim no meu coração o Espírito Santo que eu não sei te dizer o que é, eu não sei te descrever a sensação, mas eu passaria 1000 vezes se fosse preciso, porque eu ganhei o maior presente da minha vida, foi Deus dentro de mim. E aí foi assim, da forma que vocês viram, essa Jéssica alegre, essa Jéssica o tempo todo assim. Não baixou a cabeça no câncer, né? Não derrubou você. Eu fiz questão de mostrar, para falar que é importante, essa doença existe, e eu estava ali, né, enfrentando ela, e Deus, e a fé, gente, a fé é o que é mais importante na nossa vida. Então, eu digo o seguinte, o que mudou na Jéssica deputada? Mudou o seguinte, hoje eu sei que o nosso estado do Acre, eu fiz uma visita ao UNACOM, que é o centro de referência para pacientes com câncer, né, fazer o seu tratamento em Rio Branco, qualquer tipo de câncer. Então, é o hospital de câncer da gente, do nosso estado do Acre. Eu fiz uma visita a eles ano passado, antes de saber que eu estava com câncer, antes de quebrar meu pé. E ali eu vi pessoas sentadas em cadeiras de plástico, os acompanhantes, né? E aquilo ali me irritou, me deixou assim, bastante, tipo, não, isso não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa. E o que aconteceu foi o seguinte, quando eu saí dali, a primeira coisa que eu fiz, vou fazer uma indicação para esse hospital. Foram 16 milhões a Cioli que eu peguei e fiz a indicação sem saber que eu estava com câncer, para poder fazer o quê? A ampliação desse hospital. É muito importante dar uma estrutura para os pacientes. Então, depois de todo esse processo que veio, que eu passei, né, foi a minha confirmação
de que o nosso estado precisa muito dessa atenção. Tem mulheres que têm um diagnóstico e demora meses para começar o seu tratamento. É aí que está meu olhar diferente hoje, porque essa vai ser a minha maior bandeira para pessoas que fazem esse tratamento de câncer não terem que sair do nosso estado, ter tudo aqui do bom e do melhor, porque hoje eu conheço a realidade, eu conheço os equipamentos que podem vir para o nosso estado do Acre, para que essa paciente não precise ir para Porto Velho, não precise ir para Goiânia, não precise sair do nosso estado do Acre, que elas recebam as melhores medicações, que elas tenham a melhor estrutura como eu tive. Então, que tenham um acompanhamento multidisciplinar, tenha psicólogo, tenha fisioterapeuta, tenham todo esse amparato, porque isso é muito importante. E principalmente tenha uma companhia da sua família, dos seus amigos, porque quando você sai do seu estado, você fica só, você tem que pagar despesas, você tem que pagar medicamento, você tem que pagar transporte, você tem que pagar aluguel para você fazer esse tratamento, você tem que pagar... tudo que vem extra, o transporte você tem que pagar. Então, imagina quem não tem essas condições. E isso está bem claro na minha mente. Se Deus me der essa oportunidade, isso vai ter mudança aqui no nosso estado do Acre. Porque você, essa pessoa que vai estar lutando para que os nossos pacientes com câncer tenham o melhor possível e que principalmente não saiam do nosso estado do Acre, mas que façam um tratamento de melhor qualidade. Então essa vai ser uma das principais bandeiras que eu vou fazer. Eu acho importante porque esse drama que você viveu, né, e que em nenhum momento a gente percebeu que você se abateu, isso é um instrumental para nossas mulheres, para que se infelizmente acontecer com alguém, para que saibam que você tem que reagir, porque se você baixar a cabeça, a sua autoestima cair, o câncer lhe domina e lhe mata, que eu já vi gente morrer assim, né? E a Jéssica foi para cima, lutou. Parece que quando a pessoa reage, o corpo parece que produz mais umas proteínas, umas enzimas para vencer o mal, né? E fica esse legado da Jéssica, isso dá até um livro, né, Jéssica? Depois a gente pensar nisso. Um alô aqui para Salete Ponte, professora assistindo a gente, professora Maria Sampaio, meu amigo Massa Bruto, Toninha Souza, Sama Souza, muita gente ligada aqui na nossa transmissão. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, ao vivo pela Rádio Comunitária Nova Era FM, muita gente escutando. E amanhã esse vídeo vai estar na plataforma do YouTube como um documento para que as pessoas fiquem, né, sempre que puderem dar uma olhada. Ô Jéssica, aí veio esse problema e você estava aí já se preparando para uma campanha para o Senado, né? Que já estava todo mundo assim, já assim, dizendo a Jéssica vai ser senadora, né? Porque pela performance dela, o poder que ela tem. E isso de certa forma, inviabilizou também a possibilidade de você ser candidata todo mundo especulava, vai ser candidata ao governo, vai ser candidata ao Senado, candidata a vice-governador, alguma coisa nesse sentido, e findou você pleiteando a candidatura à reeleição, né, que todo mundo que está na política acha que é uma coisa praticamente garantida, mas não é brinquedo, não, tem que correr, né? Jéssica, eu queria que você falasse um pouquinho da pandemia, né? Você que, como deputada, como médica, que loucura, hein? Muito. Foi um momento que nos afastou de todo mundo, né? Infelizmente, foi essa época aí. Político que já não gostava de andar e aproveitou para ficar em casa, né? Tem uns assim. Mas a pandemia, ela trouxe um ensinamento pra gente. Primeiro que você tem que estar preparado. Nosso Brasil, né? O nosso estado me preocupou muito. E na época da pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi fazer a nossa indicação. Eu tinha para fazer a indicação das emendas e não pensei duas vezes. Foram 24 milhões que eu indiquei e liberei para que o governo do Acre pudesse equipar todo o hospital do nosso Juruá, sabendo que até pessoas aqui, nossos amigos e amigas de Tarauacá, a referência que tem é para o Hospital do Juruá. Né? Então não recebe só o Hospital do Juruá, tem esse fluxo muito grande. Então, na época da pandemia, eu fiz isso, Racioli, de jogar todo o meu recurso, 24 milhões, para equipar o Hospital do Juruá. Isso aí
teria equipamentos de tomógrafo, teria ressonância magnética, teria aparelho de endoscopia, ultrassom. Então, todo o equipamento. Desde o dia 12 de agosto de 2020, nós estamos falando mais de 2 anos, está na conta do governo para comprar esses equipamentos. Pasmem os senhores e senhoras, só foi comprado um tomógrafo em 2 anos e o dinheiro está lá, né? Então, essa é a minha frustração, porque você tem esse compromisso com o povo, consegue o recurso e não chega da forma que você gostaria, né? Por quê? Porque hoje uma pessoa, ela precisa sair lá de Cruzeiro do Sul ou daqui, fazer um encaminhamento para o TFD para poder fazer uma ressonância lá em Rio Branco. Onde é que já se viu isso? Eu nunca vi isso na minha vida, Eu acho isso um desrespeito, eu acho isso, me perdoem a palavra, é falta de humanização com a nossa população do Acre, não merece, né? Então, o governo tem que fazer sua parte, né? Quem pede uma oportunidade, que faça, se é prefeito, faça bem feito, se é governo, faça bem feito, porque se alguém hoje, vamos supor, precisar desse atendimento, não vai ter que ficar na fila do TFD para fazer uma ressonância que salva a vida, inclusive durante a pandemia, que a gente sabe que a tomografia era essencial para ver o funcionamento pulmonar do paciente. E, infelizmente, não tinha, quebrava. Então, essa é a realidade do nosso estado do Acre. Fui lá no PS, eu vi imagens do PS lotado, pacientes nos corredores, em cima de macas, sem nenhum lençol para ficar. Eu não acho isso que seja, tá tudo bem, tá tudo ótimo. As pessoas têm que olhar isso aí, né? Por isso que a política é boa na época da eleição, que o eleitor, ele tem ali a chance de mudar. Só essa chance, gente. Só existe essa maneira de vocês mudarem, é com o voto. Você pode até dizer assim, eu não gosto de político, odeio político. Eu acho que política não serve para nada, serve sim. Porque são 4 anos que você vai estar colocando aí o futuro do seu filho, o seu futuro, o futuro do seu esposo, da sua esposa, de quem você gosta, nas mãos dos nossos gestores. Então você tem que pensar, você tem que ver a nossa realidade, você tem que correr atrás do que as pessoas, esses candidatos estão te propondo, quais são os projetos deles, e quem está aí já governando, merece a nossa chance? Não merece? Vamos avaliar, né? Quem está aí como deputado federal, sendo candidato novamente, merece a chance? Vamos avaliar, né? Então, é dessa forma que eu enxergo. A política, como eu disse, ela é importante. E quando você vota errado, o prejuízo são de 4 anos. E muitas das vezes pode ser você, pode ser eu, ali naquele momento precisando, pelo menos para o primeiro atendimento, para depois, se você tem uma condição maior, sair do estado. Mas se você não tem, você infelizmente vai ficar. Então, infelizmente mesmo, porque hoje a gente não tem uma saúde para oferecer, que as pessoas falam assim, eu vou entrar naquele pronto-socorro, e graças a Deus, porque tem toda a estrutura, é primeiro mundo, não tem. Lá é conhecido como matador, eu nunca vi isso na minha vida, um pronto-socorro de referência do nosso estado ser conhecido de matador, isso é certo? Não é certo. Então vamos avaliar, vamos pensar, não vamos deixar que a pandemia foi assim, eu lutei na pandemia, como o governo fala, eu fui o máximo na pandemia. Gente, foi o Bolsonaro que mandou a vacina, foi o Bolsonaro que comprou os lotes de vacina. Nenhum governador do Brasil comprou vacina, foi o governo que comprou e que entregou para os estados fazerem a distribuição, fazerem lá a aplicação das vacinas. Não foi o governo que comprou, né? Foi o governo federal que liberou R$1 bilhão para o governo do estado do Acre gastar durante a pandemia. R$1 bilhão, isso é muito dinheiro. Então, gente, vamos prestar atenção no nosso futuro. É isso que eu tenho para dizer. Mas, graças a Deus, a pandemia passou, porque teve a vacina, nos vacinamos, e agora nós estamos aqui procurando que o nosso estado tenha o melhor. E você que é candidato, tem que sempre pensar nisso. Se você é candidato e que quer enriquecer na política, já digo logo para você, só se você for um cara para roubar.
Porque não tem como você enriquecer na política, não. Você tem que criar vergonha e trabalhar. Para isso que nós queremos nosso representante. Circulou um vídeo aí do candidato falando isso bem abertamente agora, um candidato. Jéssica, estamos no final, amiga, aí, eu queria muito agradecer a tua vinda e vou aproveitar e deixar você à vontade para olhar ali para nossa câmera. E o povo de Tarauacá sempre te deu uma boa votação, sempre te recepcionou bem e você deu as respostas que Tarauacá sempre precisou. Aproveite para pedir voto do nosso povo aí, essa é a chance, negócio. Não, aproveita aí. Meu querido, eu quero primeiro agradecer a Deus e a você por esse carinho, pelo respeito que você tem comigo e com a minha família. É recíproco, saiba disso. Obrigado. Agradecer a vocês que estão me vendo nesse momento, que estão me ouvindo. Essa é a Jéssica Salles. Não tem como mudar. Ninguém... Tem gente que aguenta ficar de máscara, eu não. Eu sou essa política verdadeira, que quando tem que falar, fala, que respeita o povo, que tem serviço prestado no nosso estado do Acre, que trabalha com os 22 prefeitos, que trabalha com qualquer governo, que trabalha com qualquer presidente da República. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, né, é que você não pode querer fazer escolhas. Como hoje eu vejo vários prefeitos fazendo escolhas dos seus candidatos. Eu recebi, assim, olha, muitos prefeitos falando assim, você é a melhor deputada federal, você é a melhor deputada federal. Mas eu não tenho o apoio de nenhum prefeito hoje. Nenhum prefeito dos 22 estão me apoiando. E graças a Deus, porque eu não sou eleita por prefeito. Eu não sou eleita por governador. Eu sou eleita pelo povo do nosso estado do Acre. Então não vai ser prefeito que vai mandar as minhas emendas, não vai ser governador, não vai ser presidente da República. Vai ser sempre a população se me escolher. O mandato não vai estar engessado. Né? De jeito nenhum. Aqui a família Salles não se vende por cargos, não. Então essa é a realidade, nós trabalhamos para o povo, eu trabalho para o povo. E vai ser assim, olha, eu queria só deixar aqui um recado bem importante. As minhas emendas sempre foram discutidas com a população. E se Deus quiser, eleita vai ser mais ainda, porque eu vou fazer audiências públicas. Eu vou na comunidade, eu vou nos 22 municípios, quando chegar na época de indicar as emendas, e vou discutir com a população, por setores. Vamos lá, pessoal da saúde, vamos lá, bombeiros, vamos lá, segurança, vamos lá, povo, nossos agricultores, vamos lá na cidade, vamos lá nos ribeirinhos. Vai ser discutido assim, não vai ser prefeito chegando lá com ofício dizendo que precisa disso, precisa daquilo, não. Já falou com a população, prefeito? A população está de acordo? Não. Vai ser a população. Vai ser dessa forma que eu quero fazer com a nossa gente, que é o nosso estado do Acre. Eu sou assim. Então, eu fico feliz. Por onde eu estou passando, a nossa campanha está sendo bem linda, bem leve, né, bem receptiva. As pessoas com esse carinho, esse cuidado comigo. E eu só posso retribuir dessa forma, né, trabalhando e trabalhando. Sou uma guerreira em lutar pelo nosso estado do Acre. E eu vou continuar sendo, se Deus quiser, né, continuando essa luta que não é por mim, é por vocês. Essa luta é por vocês. Então, muito obrigada pelo espaço. Um beijo. Tenham sabedoria em suas escolhas. Novamente eu falo, vejam os candidatos. Vejam o que é melhor para o futuro do nosso estado do Acre. E lembrando, é das 6 horas da manhã as eleições até 3 horas da tarde. Por isso, acorde cedo, porque o futuro está nas suas mãos. Obrigada. Aí, pessoal, um abraço e até o nosso próximo encontro com o deputado Nicolau Júnior. Valeu!